Fala galera, tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, eu sou Débora Rocha, fundadora aqui do canal Que é Impedimento. Em primeiro lugar, quero agradecer aos novos inscritos aqui do canal, sejam muito bem-vindos. Estamos chegando aí pertinho da marca de 2.500, rumo a 3, 5, 100 mil inscritos, se Deus quiser. Pra isso eu tenho que contar com a ajuda de vocês, né? Então, muito obrigada. Bom, finalmente saiu esse vídeo que eu tô querendo gravar há um tempão. E quanto mais o tempo passa, mais ele se mostra necessário. Esse assunto precisa ser falado. Esses dias eu postei essa foto aqui no Instagram. Eu vou deixar aqui na descrição o link para vocês conseguirem vê-la maior, que eu peguei do Instagram Go Brasil. Nela mostra os nomes dos técnicos riscados, né, dos times que trocaram de técnicos nessa temporada no Brasileirão. E eu deixei uma pergunta na legenda. Qual a semelhança que vocês percebem nos times que tem mais de um nome riscado? Ou seja, times que nessa temporada já trocaram de técnico mais de uma vez. Esses times são Atlético Goianiense, que já caíram Cristóvão e Mancini, hoje se encontram com técnico interino. Botafogo, já caíram Valentim, Autuori e Lazzaroni. E hoje o Botafogo encontra-se sem técnico ainda. Na hora que eu gravei esse vídeo ainda não tinha ninguém decidido. Ceará, já caíram Argel e Anderson Moreira. Goiás, já caíram Ney Franco e Thiago Largue. Sport, Guto Ferreira e Daniel Paulista. Vasco, Abel Braga e Ramon Menezes. E Curitiba, Barroca e Jorginho. Vamos aí de uma leve retrospectiva dos momentos em que esses técnicos assumiram e deixaram os respectivos clubes, para eu tentar passar para vocês a mensagem da resposta do que a gente pode enxergar em comum nesses times que já arriscaram mais de um técnico aí nessa temporada. Vamos lá. Não vou citar todos eles, senão vai ficar também um vídeo imenso, mas eu peguei alguns que mais me chamam a atenção. Por exemplo, Ramon Menezes no Vasco. Ele foi efetivado em abril, depois da saída do Abel Braga, e no início do Campeonato Brasileiro, em agosto, tava todo aquele alvoroço de ramonismo, vocês lembram? O Vasco era um time que chegava poucas vezes lá na frente, só que quando chegava era eficiente e fazia gol. Consequentemente, teve bons resultados no início do campeonato. Só que vendo de fato o Vasco jogar, né, atuar dentro de campo, a gente via que o time do Vasco não era lá essas coisas. Então os dias estavam contados para essa boa fase de fazer gol. Chega uma vez lá na frente, faz um gol, né? E não deu outra. Bastou o Vasco começar a não mostrar mais tanto resultado no placar que o ramonismo foi por água abaixo. De uma hora para outra, de repente, o Ramon não servia mais. Eu vi no SBT Esporte Rio, o Casemiro, que é um dos jornalistas, apresentadores, e ele é vascaíno, ele falou uma frase que me chamou muita atenção no dia seguinte, se eu não me engano, que o Vasco caiu. Ele diz assim, mais ou menos assim, não lembro exatamente as palavras dele, mas foi mais ou menos assim: tirou quem dava pra tirar, tirou quem podia tirar, tirou quem tinha que tirar, alguma coisa desse tipo. Me chamou a atenção porque é claro, né, gente, não dá pra simplesmente trocar o time inteiro. Ah, vai todo mundo embora aqui, pagar multa de quem tem que pagar e vou contratar só os brabos, vamos fazer aqui um time de 11 os picas. Não tem como, senão, né, todo mundo tava rindo à toa. Então, é muito mais barato, é muito mais viável simplesmente ir lá e tirar o técnico. Só que isso não resolve nada. Achar que mudar o técnico e continuar todo o restante igual vai mudar alguma coisa é utopia. O Botafogo é um ótimo exemplo disso também. Vinha empatando, a torcida cada vez mais pedindo a cabeça do Autuori. Eu, Débora, não concordava com isso. Eu defendi o Autuori até onde deu. E mesmo quando eu parei de defender, não foi porque eu achava que uma mudança de técnico ia mudar completamente os resultados do Botafogo em campo. Tanto que, né, veio o Lazzaroni, que não durou nem um mês. Principalmente porque o clube não tem como pagar alguém que vai chegar e vai mudar. Alguém de experiência, alguém que cobra 300, 500 mil reais mensal. Então, a torcida tinha que pegar, botar a mão na consciência. Beleza, estamos pedindo a saída do Autuori, mas quem o clube tem condição de vir? Chegou um ponto que eu parei de defender porque eu achava que, beleza, o técnico sair não ia mudar nada, porque a administração é horrível, os dirigentes nem se fala, o campo anexo que o Botafogo treina é péssimo, o calendário tá mais horrível ainda esse ano do que já é normalmente. Então não adianta só mudar o técnico. Mas eu acho que faltava ali no Botafogo, já que tinha tanta coisa ruim, alguém que pelo menos na beira de campo demonstrasse um astral, uma energia que a gente não pode cobrar do Paulo Autuori, porque essa não é a personalidade dele.
Chegou um ponto que eu achava que essa mudança ela ia ajudar, pelo menos de alguma forma, se viesse alguém com mais energia para passar para os jogadores. Porque o elenco do Botafogo não é bom, o departamento médico e a preparação física nem se fala, então toda hora é alguém no banco, é alguém poupado, é alguém lesionado. Então não tem como a gente achar que vai tirar o Paulo Tuori e vai resolver tudo. Não à toa, novamente, veio o Bruno Lazzaroni, não durou nem um mês. E aí agora o Botafogo tá às vésperas do jogo mais decisivo do ano pro time, sem um técnico decidido ainda. Perdeu em casa de 1-0 pro Cuiabá, numa partida que a classificação vale mais de 3 milhões de reais, que é o que o Botafogo mais precisa no momento, que é dinheiro, e simplesmente não tem um técnico. E assim, eu acho que as pessoas têm que lembrar que para os técnicos, tanto quanto para os jogadores, o que importa é o dinheiro. O próprio Paulo Tuori falava que o Botafogo ia ser o último time que ele ia treinar. Tá aí no Atlético Paranaense. O Jair Ventura, que adora falar do discurso de continuidade, que o técnico tem que ter continuidade no trabalho, no próprio programa Seleção Sport TV, ele fala sobre isso. E ainda bem que o Pet abriu a boca para rebater ele, porque ele tá ali falando que seria muito bom que no Brasil acontecesse igual na Inglaterra, que os técnicos tivessem tempo para dar continuidade no trabalho. E aí o Pet fala, você tá falando de continuidade, mas você saiu do Botafogo. Ele ainda quis rebater ali que ele ficou 10 anos no Botafogo. Pera lá, né, amigo? 1 ano no profissional e olha lá. Aí quer meter essa de no Brasil tinham que deixar o técnico dar continuidade no trabalho? Se vocês mesmo quando tem alguém propondo mais metem o pé? Então, por favor, vamos deixar a hipocrisia de lado, né? Rogério Ceni outro. Admiro muito o trabalho dele, mas sacaneou o Fortaleza, meteu o pé e ainda aceitaram ele de volta. Isso aí eles que se entendam, mas eu particularmente acho um absurdo terem aceitado ele de volta. Mas trazendo agora um pouco para os bons exemplos, digamos assim, os clubes que deixam o técnico dar continuidade no trabalho e como isso reflete na campanha do time. Acho que um dos melhores exemplos disso, pra mim, é o Fluminense, que tá com o Odair Helma desde o início da temporada. Chegou na final do Carioca, apesar de ter sido eliminado em Copa do Brasil e Sul-Americana, tá fazendo uma boa campanha no Campeonato Brasileiro. A própria torcida tricolor não é a maior fã do Odair, mas a gente pode perceber que com o elenco que o Fluminense tem, que não é lá grandes coisas, mas com o técnico dando continuidade ao seu trabalho, tá aí surpreendendo, tá aí no G4 do Brasileirão. Não acho que vai acabar o campeonato assim, os tricolores que me desculpem. Não acho que o Fluminense vai terminar lá nas cabeças da tabela. Por quê? Porque não é necessário só um técnico, né? Para fazer o time ser campeão, para fazer o time se classificar para Libertadores. Depende de diversos fatores. Um deles, principalmente no Campeonato Brasileiro, é o elenco. E eu acho que o Fluminense deixa a desejar nesse quesito. Mas a gente pode perceber que um técnico, mesmo com um time, com um elenco enxuto, que tem a oportunidade de dar continuidade no seu trabalho, consegue apresentar resultados a longo prazo. O próprio Flamengo, que depois de perder o Jorge Jesus, estava sofrendo aquele luto, né? Claro, um baita técnico, ganhou tudo ano passado, já disse aqui no canal e volto a repetir que pra mim o Flamengo só foi campeão de Libertadores e Campeonato Brasileiro por conta do Jorge Jesus. Então a torcida já estava naquela sofrência dele ir embora, chegou o Domi, não apresentou resultados de cara e aí já tinha gente pedindo a cabeça dele. E se ele não tivesse continuado? Se não tivessem deixado, se tivessem ouvido a torcida, se tivessem ouvido a mídia, que ficava só comparando ele o tempo todo com o Jorge Jesus. Gente, Jorge Jesus faz um trabalho, o Domi faz outro. Acho ok que se você pega um time que tá funcionando, sendo comandado por uma outra pessoa, você assume, e aquilo que aquela outra pessoa já tava fazendo funciona, só continua. Mas aí é a opção do cara, vai de cada um. Se ele quis mudar o trabalho dele e ele se garante naquilo, a torcida tem que confiar, a mídia tem que esperar. A mídia não tem que ficar falando e comparando e atiçando a torcida. Isso aí a gente já até envolve um outro papo, que é a importância que a mídia tem nesses casos. O Pedrinho, pra mim, ele é um dos melhores comentaristas do momento e ele fala muito lúcido, numa participação no Troca de Passes, se eu não me engano, que a mídia ela tem que ter a consciência do seu papel, que eles têm que analisar, que eles têm que passar informação e apenas isso. Não tem que ficar falando e atiçando a torcida e pedindo cabeça de técnico, não é o papel deles isso. O torcedor brasileiro não tem paciência pra esperar um bom trabalho. Ele quer resultado pra ontem. Preferem ver o time jogando mal e ganhando porque são imediatistas. E é claro, galera, todo mundo quer ver o seu time ganhando. Mas um time que só joga mal e ganha, uma
hora isso vai acabar, como foi que aconteceu com o Vasco. Não vai durar muito tempo. Um ótimo exemplo é o Diniz, no São Paulo. A gente vê as pessoas reclamando, mas ele continua lá. Por quê? Porque tá dando resultado. E assim, até que ponto quais pessoas estão reclamando, né? Porque eu ouço muito a mídia falar: ah, se o São Paulo perder hoje, o Diniz cai. Mas por que não demitiram ele ainda? Alguém lá dentro tá satisfeito com o trabalho dele. Pode ser também essa questão de resultado, mas de repente no treino o cara é bom, as coisas que o cara fala ali dentro surte efeito nos jogadores, então o cara tá lá ainda. O próprio último jogo do São Paulo contra o Fortaleza na Copa do Brasil é um perfeito exemplo. São Paulo tava ganhando de 2-0, Diniz não tava ali na beira de campo comandando, né? Tava lá em cima, mas com certeza o time tava seguindo as ordens dele. E o Fortaleza conseguiu empatar, porque o Diniz recuou o time inteiro, o próprio zagueiro Arboleda, que tinha acabado de entrar para evitar a bola aérea, fez uma falta que foi de onde se originou o segundo gol, o gol de empate no finalzinho do jogo, só que aí ganhou nos pênaltis. Se naquele jogo o Fortaleza se classifica, eu não tenho dúvidas de que o Diniz cairia. Enfim, galera, acho que com os exemplos que eu já dei, eu consegui mais ou menos passar a minha ideia, o que eu penso sobre esse assunto. E respondendo de fato a pergunta que eu fiz no início do vídeo, o que a gente pode ver em comum nesses times que tem tantas trocas de técnico ao longo da mesma temporada. Se você for olhar hoje para a tabela do Campeonato Brasileiro, todos esses times estão de 10º lugar para baixo. E a maioria deles são grandes candidatos ao rebaixamento. Não tô aqui dizendo que se um técnico vai mal, mesmo assim ele tem que continuar para sempre no time. Não tô aqui dizendo que quem troca de técnico pra caramba com certeza vai cair. Nem que quem tem o mesmo técnico desde o início da temporada vai ser campeão, vai se classificar para Libertadores. Até porque nada disso a gente pode afirmar. Só tô querendo passar a minha opinião que essa cultura de resultado imediatista, principalmente, e dependente única e exclusivamente do técnico, pra mim, não funciona. Não tem como um cara chegar em 2, 3 jogos, não apresentar resultado e as pessoas já pedirem a cabeça dele. Tem certas coisas, gente, que o técnico, ele não pode simplesmente entrar em campo e fazer pelos jogadores. Só os jogadores podem. E um clube, um time, uma instituição, ela envolve muito mais coisa do que jogador bom, jogador ruim, técnico bom, técnico ruim. Enfim, acho que para isso tudo mudar seria toda uma questão de uma nova cultura, né? De todas as partes, da torcida, da mídia, dos próprios técnicos, dos próprios jogadores também, por que não? E seria um processo muito longo, mas que eu tenho esperança ainda de ver, por exemplo, o que acontece na Inglaterra, os técnicos comandando os times por 3, 4 anos e aí começando a conquistar títulos, porque nenhum bom trabalho é feito do dia pra noite, gente. Mas é isso, esse vídeo foi mais um desabafo. Quero ouvir a opinião de vocês, então deixe aqui nos comentários se vocês concordam, se vocês discordam com tudo que eu falei, quais soluções vocês teriam em mente para isso mudar, se vocês acham que trocar de técnico o tempo todo não influencia em nada, o que importa são os jogadores dentro de campo, comenta aqui a sua opinião. Se você curte o tipo de conteúdo que eu abordo aqui no Que é Impedimento, não deixe de compartilhar para mais amigos conhecerem aqui o canal. Se você tá pela primeira vez aqui, se inscreve. E galera, um pedido especial. Quem é inscrito aqui no YouTube, mas ainda não segue lá no Instagram, tô tentando bater 3.000 agora até o final de outubro, faltam poucos dias e faltam mais ou menos 80, 85 novos seguidores. Então conto com vocês, se você ainda não segue lá, vou deixar também aqui na descrição o link do Instagram. Deixa seu like ou dislike aqui no vídeo, não tem problema, o que importa é você dar a sua opinião e eu tô aqui sempre pra ouvir vocês. Muito obrigada e um beijo!